Boa tarde, bem-vindos todos à apresentação do livro da nossa Joana Costa, Onde Me Deixaste. Nós vamos fazer a apresentação, vai ser uma coisa muito breve. Eu vou fazer algumas perguntas à Joana para ela falar sobre o seu livro e sobre todo o processo de escrita. Depois vai haver espaço para vocês todos fazerem perguntas à Joana. E de seguida teremos então um momento para autografarem os vossos livrinhos todos e falarem mais com a Joana. Em primeiro lugar, muito obrigada, Joana, por me teres convidado para estar aqui contigo a fazer esta apresentação. E então, fala-nos sobre o teu livro, a história do teu livro, sem o que puderes contar, sem spoilers, para não arruinarmos a leitura a quem ainda não leu ou a quem ainda não terminou. Olá a todos, antes de mais o meu nome é Joana Costa, queria agradecer também aqui à Inês por estar presente, à FNAC por me convidar e a vocês todos que estão aqui a ver. Então, sobre o meu livro. Eu sei que alguns de vocês já devem ter lido, outros ainda estão no início, não sei. Mas ele é basicamente a história de uma rapariga que se chama Taylor e ela muda para um lugar diferente daquilo que está habituada. E nesse lugar ela encontra uma antiga crush, que é um antigo professor dela, e isso aí vai trazer assim umas reviravoltas mirabolantes à vida dela. Porque também ela está numa relação assim um pouco tóxica com um rockstar e pronto, vão haver assim muitos dilemas, segredos, escolhas, todo o tipo de coisas. Também não quero dar muito spoiler para quem ainda não leu. E então, agora fala-nos o que é que te levou a começar a escrever. Este foi o primeiro livro que escreveste, ou antes já tinhas escrito, apesar de sabermos que é o teu primeiro livro publicado, já tinhas escrito alguma coisa, ou este foi o teu primeiro contacto com a escrita? Então, eu sempre fui aquela criança, aquela pessoa que gosta de criar aqueles cenários fictícios na cabeça, aquelas histórias. Não sei se também vos acontece, mas, por exemplo, estão a ouvir uma música num carro e imaginam que estão no videoclipe da música. Sim, eu sempre fui esse tipo de pessoa e nunca tinha pensado em passar essas coisas para o papel, esses pensamentos, essas histórias, mas em 2023, isto vai parecer um bocado estranho, se calhar, para quem não sabe ainda, eu tive assim um sonho com a ideia principal do livro e depois, no dia a seguir, eu não conseguia parar de pensar nisso. Estava sempre a pensar na história, no que é que poderia acontecer antes, no que é que poderia acontecer depois, a acrescentar assim personagens na minha cabeça e a fazer, pronto, toda ali uma história gigante revolta naquela ideia que eu tinha tido. E eu pensei assim, bem, por que não passar estes pensamentos para o papel? E pronto, foi aí que eu comecei a escrever. E o meu marido disse, o que é que estás a fazer? E eu disse, olha, estou a escrever um livro. E ele ficou assim, a escrever um livro? Como assim? E eu, sim, olha, tenho uma ideia, vou escrever. Foi uma coisa muito espontânea, não foi nada do género. Estou a escrever isto com a intenção de ser lançado, que agora felizmente foi, mas foi mesmo uma coisa espontânea, foi escrever para mim aquela história, porque eu estava a gostar do que aquela história estava a tornar. E estava a ter orgulho daquela história, estava-me a dar gosto de escrevê-la e foi uma coisa super espontânea. Quando dei por mim já estava quase tudo escrito, já tinha ali montes de personagens, já tinha ali montes de storylines, montes de coisas. Okay. E então, a inspiração dessa história, disseste-nos que veio de um sonho que tiveste, mas todos os pormenores do universo, por exemplo, sabemos, conseguimos, penso que diz que o livro se passa em Fairfield. Porquê que escolheste Fairfield? Porquê que foste o teu universo? Porquê que o criaste dessa forma? Quais foram as inspirações para ele? Então, para quem não sabe, a história é em Fairfield, que é uma cidade nos Estados Unidos da América, e basicamente quando eu escolhi Fairfield foi porque eu tinha uma ideia muito assim fixa daquilo que queria, do sítio que eu queria para a história se desenrolar, e seria assim numa cidade assim meio pitoresca, mas que também tivesse uma praia perto e pronto, toda aquela vibe assim pitoresca, mas praia. E uma vez eu estava
fiz toda uma pesquisa a tentar encontrar cidades que conseguissem captar essa imagem que eu tinha na minha cabeça. E uma vez eu vi um vídeo, eu penso que até foi no TikTok, de uma menina que estudava em Fairfield, a mostrar os seus dormitórios lá. E eu pensei, uau, isto é mesmo aquilo que eu imaginei para o livro. Eu estive a fazer depois imensas pesquisas sobre a cidade, ver como é que era, fotos, imagens da faculdade, tudo, e achei que era a cidade perfeita, que se enquadrava mesmo na minha visão, aquilo que eu imaginei para onde se ia desenrolar o livro. Sabemos que o livro está por todo lado, que tem muitas inspirações na Taylor Swift. E eu sei que tu tens recebido muitas vezes esta pergunta. A personagem principal chama-se Taylor. E eu sei que tu já recebeste várias vezes esta pergunta, mas também é uma das perguntas que ontem, quando eu coloquei a caixa de perguntas, as pessoas... Sim. É se, por exemplo, a Taylor é inspirada na Taylor Swift, se o Elijah é inspirado no Matt Healy, e se há alguma inspiração real das personagens. É assim, não diretamente. O que aconteceu com o Elijah e fazerem a relação dele com o Matt Healy, por acaso, foi totalmente assim, não foi nada propositado, não pensei, mas eu consigo ver as semelhanças, por isso podemos dizer que se calhar alguma inspiração assim subconsciente, talvez. Na parte da Taylor, existe, sim, claro, alguma inspiração, porque ela estuda música, tem algumas parecenças, não tipo completamente, mas existe assim uma pequena inspiração na pessoa dela, mas ela não se ia chamar Taylor, supostamente. A personagem principal do livro, ela não se ia chamar Taylor. O que aconteceu foi que, quando eu comecei a escrever, eu já sabia que queria que o personagem principal masculino se chamasse James. Já era uma coisa assente, era mesmo aquilo que eu queria, era o nome perfeito que eu imaginava para aquela personagem. E eu não sabia qual é que era o nome da personagem feminina, não tinha assim uma ideia, ainda não fazia mesmo ideia de qual seria o nome dela. E então, como a Taylor Swift é a minha artista favorita, muitos daqui devem saber, eu pensei assim, pronto, vou primeiro chamar-lhe Taylor e depois mais para a frente, com o desenrolar da história, eu vejo qual é que é o nome que lhe dá, que se adequa melhor à personagem, e escolho outro nome. Ok. Depois começou Taylor para aqui, Taylor para acolá, isto e aquilo. E quando eu ia já mais de metade do processo de escrita do livro, eu pensei assim, ok, agora é a altura de mudar se eu quiser mudar. Mas já estava tão enraizado o nome Taylor na personagem que eu já não conseguia associar outro nome àquela personagem. Então ficou Taylor. Se tivesses que usar apenas uma palavra para definir o teu livro todo, qual era a palavra? Uma é um bocado difícil, mas eu acho que seria emocionante. E por último, antes de passarmos às vossas perguntas, qual é a tua passagem favorita, absolutamente de todas que tu escreveste no livro, qual é a favorita? É assim, eu escolhi aqui uma, vou tentar não vos dar spoiler, é uma parte que não é que seja muito assim fulcral para a história, mas é uma das minhas passagens favoritas. Eu acho que vocês já vão perceber porquê quando eu ler. Pronto, vou passar agora para a parte em que leio. Respirei fundo, concentrei-me e procurei alguma força interior. Olhei para cima em busca de alguma força lá de cima. Não de Deus, mas sim do meu pai. É a ele a quem recorro sempre num momento de desespero. A minha mãe ensinou-me isso quando era pequena, então o meu primeiro pensamento, quando estou a pedir ajuda a uma entidade superior, é sempre ele. Pronto, acho Obrigada, Joana. Acho que fala por si. Não preciso explicar. Foi inspirada em mim, pronto. Quem é que tem perguntas para começar? Ok.
Ok, chora. A seguir já vamos lá. Não sei, se calhar aquela senhora... Não, atrás, alguém atrás que também tinha... Isso. Uma idosa que nos fala. Uma idosa. Eu sou muito agoniada, né? Já tem a parte 2. É sim, posso dizer que já está em desenvolvimento. Porque é o seguinte, eu estou lendo o livro, querendo terminar, porém morrendo de pena de terminar, porque o livro é muito gostoso de ler, ele prende a gente, né? Muito bom mesmo. Parabéns. Obrigada. Também foi uma das perguntas que eu mais recebi ontem, era se pretendias fazer uma continuação do livro. Sim, sem dúvida. Tu já sabias. Acho que está ali um senhor lá atrás que tem uma pergunta. Boa tarde, Joana. Eu só tenho uma pergunta. Essa parte da Taylor Swift intriga-me muito. Este livro fala-se mesmo da Taylor Swift ou estamos a falar de duas Taylors diferentes? Não, é assim, o livro tem várias referências à Taylor, várias referências a músicas da Taylor, mas a personagem principal não é a Taylor e todas as referências não vão prejudicar a leitura das pessoas que não sejam fãs da Taylor, que eu certifiquei-me disso. Os Swifties, os fãs da Taylor Swift, vão efetivamente apanhar ali as referências todas, mas quem não for fã também não vai ficar a perder nada. Mais perguntas? Temos aqui uma pergunta à frente. Eu acho que eu sou um bocado biased a fazer esta pergunta, mas tu disseste que algumas personagens, a personagem principal é inspirada na Taylor. Há alguma personagem que seja inspirada em mais alguém na tua vida? Não sei, tipo a tua irmã ou assim? Há uma personagem em particular que se chama Mia, que é assim, eu chamo a minha irmã Mia desde que ela é pequena, porque é a junção de Minha com Bia. E a personagem chama-se Mia e é também vagamente inspirada na minha irmã, na personalidade dela. Já muita gente me disse que essa era a personagem favorita dela, por isso. Já paraste de chorar? Ok. Então, as perguntas que eu vou fazer é mais acerca de como tu vês o teu livro e como vês os teus personagens. E eu gostava que tu definisses os teus personagens principais como 5 emojis. Porque eu acho que vai ser difícil e ao mesmo tempo consegues mostrar um bocadinho deles sem estares a explicar a personalidade em si. E acho que seria uma ideia interessante. Ok, 5. Para os 2 personagens principais? Ok. Para a Taylor, eu diria aquela cadeira de madeira, sabem? Aquela cadeira tipo de ficar à espera. O coração castanho. Aquele emoji que é um cachecol vermelho. Ok, faltam 2. Talvez também... Podes inventar emojis. Ok. Talvez também o de snowflake, o floco de neve. E se calhar o coração partido. Agora, para o James, também um coração, se calhar assim, mais branco ou preto ou cinzento, assim o coração, pronto. Depois, não estou a pensar, uma casinha, assim, tipo aquelas casas do lago, assim, pitorescas. Estou a inventar, não sei se esse emoji existe. Um emoji tipo de estrelas. Um emoji também de livros. E agora, por último, eu diria também um emoji de vinis ou daqueles dos giradiscos. Sim. Obrigada. E só mais outra. Qual foi a parte que te doeu mais escrever? Não vale chorar, que eu já não tenho lágrimas. Olha os spoilers. Sim, não posso dar spoiler, mas a parte que me doeu... Podes dizer tipo, sem dar spoilers, por exemplo, não sei se isto existe no livro, porque ainda não acabei, mas a cena da cadeira.
Pronto, isto Ok. para nós entendermos quando lermos. Ok. E quem leu percebe, quem não leu... A leia. parte que me doeu mais escrever assim em termos de história mesmo foi a parte do restaurante. Mas a parte mais difícil de escrever para mim foi o final, porque não sei porquê, não sei se isto é uma coisa que acontece com todos os autores, mas eu quando chego à parte final parece que não quero acabar o livro. Por isso é que vem parte 2. É isso. Obrigada. Obrigada, eu. Quem tem mais perguntinhas? Tá, malta, ninguém está a pedir dinheiro. Perguntas? Semelhante à outra pergunta que foi feita, um álbum da Taylor para cada um dos teus personagens principais. Então, para... E para a Mia também. Ok, então para os Porque três. eu gosto Ok, dela. Ok. Então eu diria que para a Taylor seria o Red, para o James seria o Evermore e para a Mia seria talvez o Midnight ou o TTPD. Perguntas? Perguntas lá. Olá, boa tarde. Eu não te consigo ver, eu acho que não consegues ver a mim. Olá. A minha questão é um bocado mais relacionada com a parte de edição em si. Eu gostava de saber como é que foi o teu processo de edição, de revisão e o que é que sentiste quando a editora se virou para ti e disse assim, pronto, está pronto, vamos publicar. Então, isto aqui, assim, foi um processo, foi tudo muito novo para mim. Eu não fazia ideia de como é que esta coisa toda acontecia. O que aconteceu foi, assim, estou a pensar, o que aconteceu foi que eu mandei o meu manuscrito, efetivamente, para a editora e eles, passado uma semana e que enviaram uma resposta a dizer que tinham gostado muito do livro e que queriam publicá-lo. Eu fiquei em êxtase, como é óbvio, ainda não acreditava que aquilo estava a acontecer, fiquei em êxtase. E depois disso há todo um processo de revisão enorme. Eu acho que foi revista para aí por 3 pessoas diferentes. O primeiro é assim dar uma vista de olhos, assim, uma coisa muito, pronto, rápida, fazer assim umas alterações aqui e ali, se for preciso ajustar alguma coisa na história que não esteja a bater certo ou porque eu tipo não reparei que alguma coisa se calhar não estava a bater certo na parte cronológica ou qualquer coisa. Essa é a primeira parte, que é reajustar essas coisas e adicionar as coisas que eu possa querer adicionar ou as sugestões da editora. Depois, a segunda parte, aquilo vai novamente para outra pessoa, para editar, volta para mim, vai, volta e nós andamos ali a ver 400 páginas durante para aí 5, 6, 7 vezes. Mas quando foi a última vez que ela disse, pronto, já está pronto, eu fiquei completamente, disse, pronto, é agora ou vai ou racha, já não posso mudar mais nada e que seja o que Deus quiser. Fiquei mesmo muito feliz, muito nervosa também, mas acima de tudo muito feliz e muito orgulhosa com o livro em si. Há mais? Eu tenho uma pergunta que eu gosto de fazer a quase todos os autores que já conheci. Se o teu livro fosse uma estação do ano, qual seria? Esta é muito, muito fácil. Seria o outono. Ok. Há mais alguém que... Ok, aqui à frente. Olá. Eu gostava de saber de onde é que veio a ideia das frases no início do livro. Por exemplo, no primeiro capítulo tens logo onde me redescobri, se não estou em erro, e gostava de saber de onde é que essa ideia surgiu, porque dá para ver que ocorre ao longo do livro todo. Então, para quem não sabe, o nome dos capítulos é tudo onde-me qualquer coisa. O que é que aconteceu? Essa inspiração veio exatamente do título, e o título chama-se Onde Me Deixaste, e eu quis fazer cada capítulo com, pronto, uma referência a essa parte, que também é uma referência à música Right Where You Left Me,
e onde me deixaste, então eu quis fazer todos os nomes de capítulos com algo que acontecia nesse capítulo, onde me redescobri, onde me amaste, pronto, todo esse tipo de coisas. Eu achei que ficava giro e a editora também achou e a Inês também. Uma última pergunta. Nós sabemos que tens a playlist do livro e eu gostava de saber se essa playlist foi a playlist que tu tinhas em repeat enquanto escrevias ou se foi só inspirada nos momentos do livro. Não, essa foi a playlist que eu tinha em repeat. Andei ali a sofrer, a ouvir aquelas músicas, porque eu sei que muitas delas são tristes e às vezes eu, para escrever algumas partes, eu precisava estar naquele mood mesmo triste, então punha-me a ouvir. E muitas das músicas também têm várias associações a cenas do livro, vocês vão perceber quando lerem. Obrigada. Obrigada. Mais perguntas? Está tudo? Tenho a certeza. É o último momento. Última hipótese, É a pessoal. última hipótese para fazerem perguntas à Joana. Ok, há uma pergunta lá atrás. Não? Ok. Olá. Olá. Já pensaste na hipótese da Taylor ter conhecimento do teu livro? E como é que reagias se isso acontecesse? Isso seria só tipo um sonho tornado realidade. Eu agora na terça-feira vou ao concerto da Gracie e eu adorava que ela me conseguisse assinar o livro porque tem muitas músicas dela, era tipo incrível e eu adorava que a Taylor soubesse, mas pronto. Vamos manter as expectativas assim, porque se alguma coisa acontecer depois não nos desiludimos. Obrigado. Última chance. Última chamada. Últimas perguntas. Está tudo? Tem a certeza? Ok, tá? Ok, pronto. Muito obrigada a todos por terem vindo. Obrigada.